Boa tarde, sejam bem-vindos. Começando agora o Mentalidade Protagonistas, nosso encontro de conteúdo. Hoje eu vou falar sobre método de solução de problemas. Bem ou mal, a gente tem que enfrentar problemas, então vamos aí buscar algumas ferramentas que podem nos ajudar a enfrentá-los com mais eficiência, né? Que acho que esse é o objetivo. E aí, Marcelo? Tudo bem, Paola? Tudo bem? Os protagonistas que estão com a gente aqui, né? Eu acho que esse assunto dos problemas e como enfrentar os problemas é algo fundamental para que você consiga realmente ter um resultado diferenciado, porque você tem que encará-los, né, de um jeito diferente, né, porque é aí que mora toda a questão. Enquanto você tem pessoas que se vitimizam frente aos problemas, né, tu tem pessoas que se trabalham com esse conceito do antifrágil, né, se fortalecem frente aos problemas. E com certeza aí a gente vai ter um conteúdo muito bacana aí em mais esse encontro. Muito bom, vamos lá. Você sabe que você falando isso, Marcelo, eu lembro daquele conceito que eu aprendi no livro dos 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey, entre o estímulo, que é algo que nos acontece, e como a gente vai responder a isso que nos acontece, existe um espaço de liberdade de escolha. Eu posso não ter controle sobre aquilo que me acontece, mas 100% das vezes eu tenho controle de como eu vou reagir ao que me acontece. E a gente precisa tomar consciência disso, porque normalmente a gente não percebe esse espaço e essa liberdade e se coloca numa situação de vítima. Então, acho que isso é uma coisa muito importante que vai fazer a diferença. Vamos lá, então, aqui para o nosso encontro sobre metodologia de solução de problemas. Eu estou trazendo aqui hoje uma experiência de usar a metodologia que vem lá do PDCA, dos métodos japoneses que eu já implantei na lavanderia muitos anos atrás, com um pouco do conceito do Design Thinking, que o Marcelo trabalha tão bem, e aí eu encontrei os 6 passos da solução criativa de problemas, né? Porque ele fez uma provocação, ó, Paula, mas não pode esquecer de trabalhar esse lado das soluções criativas. Então, o que eu trouxe aqui é um combinado dessas metodologias para a gente trabalhar hoje. Porque o que eu percebo é que hoje grande parte dos empreendedores trabalham apagando incêndio, são dominados pelo que acontece na sua empresa e a agenda dos outros é que manda e coordena o que você faz. E eu acho que esse é um dos grandes desafios. Como que a gente faz para sair dessa situação de ficar só apagando incêndio e conseguir trabalhar de uma forma mais estruturada e coordenada para atingir os resultados? O que gera a solução definitiva é um trabalho com um planejamento, com envolvimento do trabalho em equipe e o uso das ferramentas certas. Então, o que eu vou trazer aqui hoje é falar um pouco dessa metodologia e das ferramentas que eu já usei e que me ajudaram nesse desafio, para a gente conseguir parar desse trabalho de que a gente fica só apagando incêndio e que muitas vezes a gente gasta energia para apagar um incêndio de um problema da forma errada. E ele faz que nem incêndio, porque no incêndio os bombeiros apagam o fogo e daqui a pouco o fogo brota de novo no mesmo lugar. É isso que acontece quando a gente não usa uma metodologia certa de solução de problemas. A gente faz uma solução paliativa e esse problema volta a acontecer, volta a acontecer, volta a acontecer. Então hoje eu vou falar do como você fazer para resolver bem feito, uma solução definitiva para que o problema não volte a aparecer. E aí de uma forma mais planejada e estruturada. Então, trazendo e resgatando aqui um assunto que a gente já falou várias vezes, Marcelo já trabalhou muito essa questão do mindset, né? Que é o mindset do designer. Ele é diferente do mindset tradicional e normal, onde eu entendo um problema e eu acho uma aspirina para resolver esse problema e não olho para mais nada. E na mentalidade do designer, eu tenho, uma vez eu enxergo um problema, eu tenho que me aprofundar e entender todos os detalhes desse problema, para daí fazer um brainstorming de soluções
e poder achar a solução ideal para esse problema. Marcelo, vai acrescentando aí. Eu acho que está perfeito aí, né? É porque tem que sair do óbvio, né? As pessoas não podem mais resolver os problemas de uma forma óbvia, porque não tem mais tempo, não tem recurso, né? E é por isso que é cada vez mais isso é importante. Mas pode continuar, por favor, Paola. E eu acho que você falou uma coisa muito importante, porque quando a gente tenta resolver um problema pelo âmbito óbvio, eu resolvo um problema numa superfície rasa. Eu não descubro a verdadeira causa do problema. E é por isso que ele volta a aparecer, sabe? É como os médicos falam, a aspirina não vai resolver a sua doença, ela só vai ser um paliativo para acabar com a febre. A gente precisa descobrir a causa da doença para tratar, para que ela não volte mais. Então, aqui é a mesma coisa. E por onde eu começo a fazer esse diagnóstico? No entendimento dos fatores críticos de sucesso. Isso tudo, eu tenho que entender quais são os fatores que vão me levar a alcançar o meu objetivo, a meta que eu tenho na minha empresa. Para isso, eu preciso dos indicadores para eu monitorar e saber o que está dando certo e o que está dando errado. E, a partir do momento em que eu tenho esses indicadores, eles vão me dar sinais. E o que eu faço com esses sinais? Então, eles podem me dar sinais positivos, de que tem oportunidade, que o resultado está bom, de que eu estou no caminho certo, e sempre pode melhorar, essa é a ideia da inovação, mas ele também pode me dar sinais de que eu tenho algum problema a ser resolvido. E aí, como é que eu encaro esses sintomas que os indicadores mostram? Por isso que a gente trabalha tanto. Então, dentro do mundo do PDCA, que os japoneses desenvolveram e usam isso com muita maestria nos programas de qualidade, você tem a fase de planejamento, a fase de execução, a fase de avaliar o resultado e fazer os ajustes necessários. Vamos nos aprofundar um pouco, e aí, para inspirar vocês, eu trouxe aqui um trecho bem curtinho, nós vamos ver só um aquecimento aqui do filme Apollo 13, que ele trabalha essa inspiração da solução de problemas. E agora eu tenho aqui um problema, peraí que eu vou ter que parar, que eu esqueci de apertar um botão aqui. Ok, vamos lá. Vocês estão vendo aí minha tela? Sim. Ok. Marcelo, você me dá um ok do áudio, por favor. Eles estão numa nave. Hey, we've got a problem here. What did you do? Nothing. I stirred the tanks. Whoa. Hey. This is Houston. Say again, please. Houston, we have a problem. We have a main busby undervolt. We've got a lot of thruster activity here, Houston. It just went offline. Percebem? Nesse trecho, eles detectam o problema. Eles estão numa espaçonave, no meio do espaço, e um problema pode ser vital. Eles começam e utilizam todos aqueles relógios. E aí vem a primeira etapa desse trabalho de solução de problemas, que é a identificação do problema, entende? Eles usam, e nós precisamos usar na empresa, os indicadores, que são o que vão demonstrar aonde está o nosso problema. E tudo começa como que a gente enuncia o problema que a gente tem. Que a gente já quer achar uma solução muito rápida. Quando o Marcelo falou solução óbvia, é a solução mais rápida que aparece. E normalmente ela é a pior solução. Por isso que a gente precisa dedicar um pouco mais de tempo. Começa a definir qual é o problema. Então, eu vou trazer um exemplo aqui. Eu poderia falar que o problema que eu enfrentei, a unidade do Taboão está ruim porque não está atingindo o resultado. E a unidade americana tem condição de melhorar. Falei alguma coisa?
Alguém entendeu do que eu estou falando? Não, por quê? Porque é muito vago. É diferente de quando eu falo assim, olha, na unidade do Taboão, eu estou com um problema de baixa produtividade na utilização de um produto químico que chama percloretileno, que é um produto químico que é vendido com preço de dólar caro, e que o índice está menor que 18 quilos por litro. Então, 18 quilos de roupa por litro de produto. E na unidade de Americana, nós não estamos monitorando os indicadores, por isso que a gente não sabe como que a gente pode melhorar. Então, isso aqui já faz a diferença na hora que eu defino o problema. Eu tenho que buscar detalhes e por isso que a gente tem que ter os indicadores. Evitar tomar decisões precipitadas. A gente tem uma tendência a enxergar, achar que já sei qual é o problema, achar que já sabe qual é a solução e partir para a ação, sem fazer uma avaliação adequada. E aí vira uma especulação. E a gente normalmente usa uma solução, eu pus aqui entre aspas, gambiarra, que é aquela coisa meio paliativa, e que vai ficar para o resto da vida trazendo um custo muito grande, porque o problema fica aparecendo de novo. Então, o processo que a gente precisa usar, trazendo aqui a imagem que a gente já trabalhou, Marcelo já trouxe para vocês, do Design Thinking, a gente tem que divergir, aprofundar todas as possíveis causas desse problema, para depois selecionar qual é a causa mais provável, que é a verdadeira causa raiz, para daí começar a pensar nas soluções, e a gente tem que divergir de novo, fazer um brainstorming com o maior número de possibilidades, para daí escolher qual vai ser a solução e implementar com um bom plano de ação. Então, tudo tem que começar perguntando, a situação é positiva ou negativa? Você vai olhar no indicador, constatar com exatidão o que está acontecendo. E para isso, eu gosto muito da espinha de peixe, também chamado como diagrama de Ishikawa, que é uma ferramenta para nos ajudar a encontrar as verdadeiras causas para o problema que a gente está tendo. Ok? Então, dentro disso, como é que funciona? Você tendo um problema, você tem que desdobrar em, vamos dizer assim, 6 fatores que podem estar impactando esse problema. E quando você começa a olhar perda de cliente, quando eu começo a olhar produção, prospecção, satisfação, então, problemas de produção, eu tenho material com entrega atrasada, eu tenho máquina quebrada, eu tenho falta de insumos na minha produção. Isso tudo pode estar afetando a baixa produtividade e, consequentemente, o baixo faturamento. Eu tenho problema de prospecção, diminuição de volume de clientes, ausência de novos clientes. Eu estou perdendo cliente porque eu estou com preço muito alto, porque meu produto está inadequado. Então, eu tenho que listar, vamos dizer, num toró de ideias. A gente tem que pôr no papel sem censura as possíveis causas, pode ser que elas estejam impactando ou não, a gente tem que pôr tudo isso no papel. A forma do Ishikawa é só uma forma de nos ajudar a organizar o tema que a gente vai trabalhar para fazer essa sessão de ideias de possíveis causas para esse problema. Depois que eu listei tudo lá no diagrama, aí a gente vai começar a fazer uma avaliação. Quais que têm mais chance de estarem acontecendo e gerando maior impacto, para chegar em 1 a 3 causas mais prováveis para esse problema que eu estou tendo aqui. Ok? Então, dentro disso, vamos dizer, a gente está abrindo esses problemas. Na hora que eu vou, depois que eu fiz, né, esse trabalho de levantamento de ideias e problemas, né, porque no fundo o brainstorming é geração de ideias dos problemas que eu tenho. Eu não sei se eu posso chamar brainstorming, Marcelo, mas pelo menos, vamos dizer, a ideia é essa, é listar o maior número de problemas. A gente seleciona através do Ishikawa para daí abrir as possibilidades de solução. E depois a gente vai testar e pôr um plano de ação e do acompanhamento. Então, eu tenho que buscar ouvir
Depois que eu faço o levantamento, sei qual é a verdadeira causa raiz, eu tenho que buscar fontes de informação e de criatividade, ouvindo pessoas envolvidas, colaboradores, fornecedores, clientes, muitas vezes fazendo reunião. O japonês, eles quando tem um problema, eles chamam uma reunião, uma sala com 4, 5, 7 pessoas, e eles vão preencher um diagrama de Ishikawa juntos, porque um vai dando ideias e depois vão fazer essa avaliação juntos. Na hora da solução, você também tem que sair de dentro da empresa. Muitas vezes o problema está quando você consegue sair a solução está quando você consegue sair do problema. E nesse trecho do filme, nós vamos entender o que eles têm de recursos para resolver. O grande problema que eles estão vivendo naquela nave espacial lá é que está tendo excesso de dióxido de carbono, dióxido, agora eu esqueci o nome do dióxido, mas no fim a pessoa morre se ficar num ambiente com excesso de gás carbônico, eu acho que deve ser. E aí, então eles estão com um problema de filtro e o pessoal na Terra tem que achar uma solução que seja viável do pessoal fazer com os recursos que eles têm dentro de uma nave espacial. Vamos ver esse trecho que é bem rápido também. Gene, we have a situation brewing with the carbon dioxide. We had a CO2 filter problem on the lunar module, 5 filters on the limb. which were meant for 2 guys for a day and a half. So I told the doc, They're already up to 8 on the gauges. Anything over 15 and you get impaired judgment, blackouts, the beginnings of brain asphyxia. What about the scrubbers on the command module? They take square cartridges. The ones on the limb are round. Tell me this isn't a government operation. This just isn't a contingency we've remotely looked at. Those CO2 levels are going to be getting toxic. Well, I suggest you gentlemen invent a way to put a square peg in a round hole. Rapidly. Okay, people, listen up. People upstairs handed us this one, and we gotta come through. We gotta find a way to make this fit into the hole for this, using nothing but that. Let's get it organized. Então, vocês percebem? O que eu acho que é incrível, porque uma cena eu consigo trazer muito mais do que 1000 palavras eu falaria aqui. Esse é o nosso dia a dia. Vocês viram a precisão da avaliação do problema? Eles já tinham todos os dados, porque eles fizeram a avaliação, porque é uma situação que envolve vida. Na hora de encontrar a solução criativa, são pessoas que não estão vivendo o problema, então conseguem ter uma cabeça fria e preparado e treinado para isso na NASA. E eles estão colocando aqui o que os caras têm lá dentro do avião. Então a gente precisa aprender a fazer isso nas empresas. Quais são os recursos que eu tenho para encontrar essa solução, entendeu? Então, na hora de começar a fazer a seleção das soluções, e por isso que o Marcelo falou muito da coisa da criatividade, que é exatamente você ampliar as possibilidades, e aí a gente tem que exercitar as ferramentas que o designer traz para a gente, e acho que brainstorming é um ponto importante, né? E se eu não usar esses passos e concretizar isso, eu não resolvo o problema. Mas a gente fica angustiado, porque assim, a gente tem o tempo correndo. E planejar pode parecer um desperdício de tempo. Mas, na verdade, você investe tempo para fazer todo esse trabalho de avaliação e você ganha uma solução definitiva. Significa que nunca mais aquele problema vai aparecer. Então, vale a pena, e por isso que é tão importante. Então, você tem que dividir esse plano de ação em etapas, trazer as reuniões, as pessoas certas, os recursos, com todos, vamos dizer, o problema mapeado, todos os dados que você tem, quais são os recursos que você tem acessíveis, e aí você usa essa criatividade, definiu a ação, baseado nesses indicadores, nessa análise, você tem que fazer um planejamento. E um planejamento tem que estar no papel. É um negócio impressionante a diferença. A gente acha que já tem tudo claro na cabeça. Não preciso pôr no papel. Só que eu provoco você. Ponha uma vez um planejamento que você acha que na sua cabeça está claro, no papel. Eu vou garantir para você que depois que escrever tudo e você se perguntar, se eu fizer isso que está aqui no papel, eu resolvo o problema?
Você vai perceber que tem lacunas que você não cuidou. E quando a gente põe no papel, essas lacunas ficam claras. Por isso que é tão importante. E aí nós vamos ver aqui o último trecho para a gente fazer aqui o encerramento desse nosso conteúdo com essa analogia do filme, de como vêm os próximos passos a partir do momento em que eles encontraram qual é a solução ideal. The deadly CO2 gas is literally poisoning the astronauts with every breath in and out. Heads up, heads up. NASA spokespeople will not comment further. Go. Heads up, people, look out now. What's this? That's what they gotta make. Well, I hope you got the procedures for me. Right here. That's it? You have a flight plan up there? Affirmative, Andy. Jack's got one right here. Okay, we have an unusual procedure for you here. We need you to rip the cover off. I want you to rip the cover off the flight plan. With pleasure. All right, now the other materials you're going to need here are a lithium hydroxide canister, two lithium hydroxide canisters, I'm sorry. A roll of gray tape. Duct tape. That's duct tape. You need an LCG bag, 2 LCG bags, red suit hoses, and you've got the flight plan covered. Excuse me, can you give me a timetable? What about their level of carbon dioxide? It's climbing. You're saying that they're almost out of breathable air. No, wait a second. That's not what he said. He said we're working on it. You want to cut the duct tape 3 feet long. Tell me his arm. Just use your arm. It's a good arm length. Okay, Houston, I see what you're getting at. Hold on. Okay, Jack. Tear that piece of tape down the middle lengthwise. All right. Hold on, Houston. While the astronauts appear to have enough oxygen to keep them alive, one thing they have too much of is carbon dioxide. With each breath, the 3 men expel more of the poisonous gas into the lunar module cockpit, and the scrubbers intended to keep the atmosphere breathable are quickly becoming saturated. Oh, shit, I tore it. Shit. Houston, what do we do if we rip the bag? Can we tape it? They just tore the bag. Stand by. What you don't do? Well, they should have one more bag left. But they've still got a long way to come, and they are now working on their backup facilities, their emergency facilities, and the problem is, if anything more goes wrong, they're in real trouble. Any rescue system, the space agency has long since calculated. Any rescue system, the space agency calculated. One sock. Once you have the sock in place, we're going to want you to bungee the entire filter assembly to the bulkhead, right above the limb cannon. We're getting close to 15. So how does this flight compare to other emergency situations you've faced? Well, I'd have to say that this is the most serious situation we've ever encountered in manned spaceflight. Houston, filters in place. Roger, 13. Suit circuit relief to close. CO2 canister, select to secondary. All right. I can hear air moving. O indicador continua subindo, o óxido aumentando. Just breathe normal, fellas. Aquarius, please advise on CO2 status. Yeah, Houston, we're taking a look at those numbers right now. We're still holding close to 15, Houston. Roger that, standing by.
Houston, the CO2 level has dropped to 9, and it is still falling. Vocês percebem? Então, aqui o que acontece é como na empresa, mas a gente tem que medir, a gente tem que avaliar, a gente tem, vamos dizer assim, surpresas que acontecem no meio do caminho do planejamento, e é por isso que a gente tem que pensar. E eu acho que aqui fica uma mensagem final para você que está aqui, né, nos acompanhando. Não basta possuir os instrumentos. Tem muitas empresas que têm ERPs que funcionam, mas que a gente não usa para nada os indicadores que estão lá. Então tem a ferramenta que vocês hoje estão recebendo aqui do Ishikawa, mas ela não vai adiantar nada se ela ficar só aqui nessa apresentação. O negócio é levar isso para o dia a dia da empresa e, vamos dizer, desenvolver a habilidade de pesquisar e investigar mais para chegar nas causas raiz, de usar a criatividade para encontrar a solução ideal. Então, para você que está nos acompanhando até aqui, quer conhecer, agora nós temos um conteúdo exclusivo para quem é do protagonista, pondo a mão na massa com algum exercício, alguma atividade para que eles possam vivenciar isso no dia a dia, discutindo, trocando ideias na prática. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre essa metodologia, visite o site sejamprotagonista.com.br. Foi uma honra estar com vocês aqui. A gente continua com o nosso grupo de protagonistas compartilhando aí como fazer para aplicar tudo isso no seu dia a dia na prática. Marcelo, quer encerrar aqui essa etapa? É muito legal, acho que foi muito bacana, né? E a gente precisa estar sempre com esse mindset ligado de que existe mais de um jeito de resolver os problemas.